Olá, queridos, que bom estar mais uma vez com você nesse culto online. A palavra que nós queremos compartilhar com você hoje é com o tema Seja um cristão inabalável. Seja um cristão inabalável. Queridos, esse é o momento de nós estarmos muito firmes na nossa fé, amém? De nós estarmos firmes em Cristo Jesus, firmes com as nossas convicções de fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, Deus precisa, nesses dias, de filhos inabaláveis, de servos, de cristãos inabaláveis, que vão suportar a pressão, que vão suportar os momentos difíceis e vão continuar a permanecer firmes no Senhor, e esses cristãos serão blindados em nome de Jesus, amém? Eu quero te fazer uma pergunta: o que mexe com a tua estrutura? O que abala você? O que tira você do sério? Reflita sobre isso em nome de Jesus, amém? Então, queridos, precisamos ser inabaláveis. Agora, esse é o momento, né, de nós sermos pessoas. O cristão inabalável é aquele que segue princípios, que tem sua vida, sua casa alicerçado na rocha eterna, na rocha eterna. Nós, amados, servos de Deus, nós precisamos ter os princípios de Deus bem fortes no nosso coração. Todo cristão verdadeiro, ele deve sempre amar a Deus acima de tudo, né? Olha o que diz aqui no livro de Lucas, capítulo 10, 27. Diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, são princípios poderosos que nós devemos ter bem forte em nós, querido, em nossos corações, amém? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Isso, querido, vai nos proteger, né? Isso vai nos blindar, e nós devemos ter amor pelas pessoas que estão próximo de nós, amém? Outra coisa, nós devemos buscar agradar a Deus em tudo, né? João 8, 29 diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então esse é o grande segredo de ter sempre a presença de Deus conosco, fazendo coisas que agradam a Deus. Não vá fazer coisas que desagradam a Deus, querido. A gente fazer coisa que desagrada a Deus é falta de temor de Deus e afasta, né, de certa forma, afasta a gente de Deus, né? O que desagrada a Deus? Quebrar princípios, por exemplo, tá bom? Então, né, Deus, ele vai estar sempre conosco se a gente estiver fazendo tudo que agrada a Ele. Isso aqui é muito importante, amém? Outra coisa aqui, querida, é permanecer com Jesus e obedecer a sua palavra. Em João 15, 7 diz o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos queridos, nós devemos entender isso aqui, a importância, né, da palavra de Deus. Ela está em nós, ela permanecer em nós. Nós não podemos deixar nada remover a palavra de Deus do nosso coração, nada nos tirar, né, do lugar da bênção, nada tirar essa fé viva de Deus que está em nós, amém? Não podemos deixar, temos que permanecer firmes na fé, permanecer firmes com Jesus, né? Termos esses cristãos inabaláveis. Olha só, as estruturas, elas podem ser abaladas. Esse texto de Ageu, capítulo 2, versículos 6 e 7, eu acho um texto muito interessante, muito forte, e diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, nós estamos vendo isso aqui acontecer hoje, amém? Nós estamos vendo nações sendo abaladas, né? Economias de nações poderosas sendo abaladas. E não só é a economia, né? Eu creio que o mais forte que está acontecendo é a vida espiritual de muitas pessoas, queridos, sendo abaladas. Nós vemos um caso de um país, de uma nação, que não era tão assim apegado ao cristianismo, à igreja, a verdadeira igreja cristã, né? Tinha muita religião,
Mas a gente viu, querido, com essa situação, o pessoal se voltando para Deus, adorando a Deus, as pessoas na sacada dos prédios, adorando a Deus, louvando, buscando ao Senhor. Eu creio que Deus está mexendo com as estruturas espirituais de muitas pessoas, de nações, de muita gente, né? Então, olha o que está acontecendo. A palavra de Deus está dizendo aqui: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos queridos, eu creio que vai vir um tempo de um avivamento muito poderoso no nosso meio. Eu creio que vai ter tempo em que os nossos prédios, os nossos templos estarão lotados de pessoas que vêm com fome, com sede de Deus, buscando a Deus, querendo ajuda, querendo ser ministrado, querendo aprender sobre a palavra de Deus. Eu creio que pessoas vão ser atraídas para a igreja pelo Espírito Santo, né? Eu creio que o nosso povo vai evangelizar muito e alcançar muitas pessoas para Jesus, mas muitos virão espontaneamente, queridos, atraídos pelo Espírito Santo. Eu creio que Deus vai encher as nossas casas de pessoas famintas, sedentas por Deus, né? Depois, quando tudo isso passar e as coisas voltarem ao normal, assim, normal entre aspas, nós vamos ver, querido, muito mover de Deus, muito avivamento de Deus no nosso meio, em nome de Jesus. Essa casa, né, que Deus vai encher das coisas preciosas, encher de glória, é a igreja. É a igreja. Eu creio que, né, as pessoas vão vir, o Espírito Santo vai atrair, e essas pessoas trarão as suas riquezas, né? Essas pessoas adorando a Deus, glorificando Jesus. Quando a presença de Deus vier, eu creio que as nossas igrejas, os nossos cultos se encherão da presença do Senhor. Isso é real, isso, querido, é muito forte, eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Irmãos, Deus permite que certas coisas aconteçam para que, através disso, Ele possa checar o padrão de qualidade daquele que tem se disposto verdadeiramente a servi-lo, né? Deus, Ele prova os seus filhos, os seus servos. Deus prova para aprovar, né? Então, muitos cristãos nesse momento estão passando, né, pela aprovação de Deus, né? E de que maneira? A gente sabe que não é fácil ficar nesse isolamento, né? Você sair da rotina, você ficar sem poder cumprir com as suas funções, as suas obrigações normais. Por exemplo, nós estamos com muita vontade já, querido, de voltar os nossos cultos. A gente vê a nossa família da fé presente aí, tendo comunhão, né? E a gente sente falta disso. Mas eu creio, querido, que Deus permite que certas coisas aconteçam para provar, né, a qualidade da nossa fé, para fazer um teste de qualidade, né? Deus prova para aprovar. Eu creio muito nisso aqui, amém, querido? Eu creio muito nisso aqui. Olha só, exemplos de momentos quando abalos aconteceram. E nós vemos aqui, querido, Deus cumprindo os seus propósitos e produzindo resultados. Olha esse texto aqui de Mateus 27, 50 a 54. Isso aqui fala do momento que Jesus estava na cruz, ali, os momentos que antecederam, né, a sua morte, a entrega do seu Espírito ao Pai. Diz assim, Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então a gente vê, querido, que um abalo muito forte aconteceu aqui. Foi um terremoto mesmo, a terra tremeu naquele momento ali. Então um evento importante da igreja aconteceu ali naquele lugar. Foi no momento em que Jesus, Ele morreu por nós, entregou seu Espírito a Deus, né? O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, e a terra tremeu, aconteceu um terremoto ali, e as rochas se fenderam, pessoas ressuscitaram, sepulcros foram abertos, assim de uma maneira extraordinária, de uma maneira poderosa, milagrosa, e muitos corpos dos santos, pessoas que estavam mortos mesmo, que dormiam, a Bíblia fala, ressuscitaram, né? Muitos milagres aconteceram ali, querido.
Quem trouxe esse abalo? Quem permitiu isso, querido? Eu creio que era Deus mexendo com as estruturas daquele lugar. Amém? Deus mexendo com as estruturas daquele lugar e fazendo coisas extraordinárias, fazendo coisas poderosas, né? Fazendo coisas poderosas. Então, olha só, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, né, em Jerusalém, e apareceram a muitos, esses que ressuscitaram. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, aqueles soldados que estavam com Jesus e o oficial, né, que estava responsável por eles, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Queridos, então Deus mexeu com as estruturas daquele lugar, Deus mexeu com as estruturas daquelas pessoas, teve um abalo forte, não só do tremor de terra, né? Mas Deus estava mexendo com a estrutura espiritual daquelas pessoas. Aquelas pessoas, eu creio que ali naquele momento incrédulas, talvez, sem acreditar que Jesus era o Filho de Deus, mas depois daquilo ali, querido, eles mesmos confessaram, eles ficaram possuídos de grande temor. Eu creio que o temor de Deus veio no coração deles, e eles falaram, eles confessaram verdadeiramente, e Jesus era o Filho de Deus. Amém? Eles reconheceram ali, confessaram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Outro exemplo aqui, em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Queridos, Paulo e Silas, eles estavam presos, né? Estavam sob cadeias, literalmente falando, com correntes, e eles estavam buscando a Deus ali naquele lugar, adorando ao Senhor, louvando a Deus de coração, com intensidade, com toda intensidade de coração. E os outros presos que estavam lá estavam escutando aquele negócio, né? Talvez aquela pergunta: como que eles conseguem? Eles estão presos, né? E conseguem dessa forma estar ainda louvando, adorando, glorificando a Deus. E de repente, querido, veio um abalo ali naquele lugar, um terremoto poderoso que sacudiu aquele lugar ali, né? As portas se abriram e saltaram-se as cadeias, as correntes foram quebradas, querido. Poder de Deus liberado, poder de Deus liberado. Então, irmãos, muitas vezes Deus, Ele mexe com as estruturas para poder libertar pessoas, para poder quebrar cadeias, né? E existem muitos cristãos que precisam ser libertos de muitas coisas, queridos, precisam ser livres, serem curados de muitas coisas. Eu creio que esse é o momento em que o Espírito Santo está ministrando muito na igreja, está fazendo muitos de nós cristãos, servos de Deus, refletir sobre muitas coisas na vida da gente, coisas importantes, áreas importantes, né, que precisam ser mudadas. E eu creio que esse é o momento, querido, esse é o momento do Senhor te libertar, esse é o momento de Jesus te curar, esse é o momento de você tomar sua decisão, de você viver para Jesus, ser um cristão verdadeiro, ser um cristão firme nos princípios, firme com Jesus. Esse é o momento de você decidir, tomar sua decisão importante, né? Então, o resultado desse abalo que teve aqui, querido, no momento de intensos louvores, quando deu, né, a sacudida lá, os alicerces foram abalados, as portas se abriram, queridos, né? Todas as portas se abriram, as cadeias foram quebradas, e aquelas pessoas foram livres ali naquele lugar. Amém? Eu creio que Deus quer fazer isso, está fazendo isso conosco, em nome de Jesus, com muitos de nós, com a sua igreja, em nome de Jesus. Agora, uma coisa interessante, querido, a Bíblia fala lá em Ageu, né, que ainda mais uma vez farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar nações, as riquezas das nações virão. Então,
Tem um texto aqui muito interessante no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 26 a 29, que remete para esse texto de Ageu aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. O interessante isso aqui, né? Deus, ele permite, querido, que essas coisas aconteçam para que aquilo que não tem qualidade, né, aquilo que é abalável seja abalado, e que aquilo que é inabalável possa permanecer firme, possa prevalecer, possa aparecer, né? Possa aparecer. Você sabe que o momento que a gente percebe quem são as pessoas que a gente mais pode contar, que estão com mais compromisso com a gente, são os momentos de dificuldade, são os momentos de provação, os momentos de tribulação, porque aqueles que têm aliança conosco, que estão firmes conosco, eles permanecem firmes, né? Então esse é o momento de nós cristãos, queridos, permanecermos firmes com Jesus, amém? De nós sermos blindados, né? Termos a nossa mente blindada, o nosso coração blindado, a nossa fé blindada. Nós devemos estar cada dia mais firmes com Jesus, firmes nessa fé inabalável, em nome de Jesus, né? Então, aquilo que é abalável será abalado, não é verdade? Veja bem, só será abalado aquilo que é abalável. Então, esse é o momento, querido, da gente ver, né, o que é inabalável, o que vai permanecer, o que vai prevalecer em nome de Jesus, amém? Aqui tem um texto muito legal sobre os dois fundamentos, em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Esse texto aqui tem princípios poderosos da palavra que nos ensina muito sobre isso aqui, né? Mateus 7, 24 em diante diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja bem, queridos, nós precisamos entender isso aqui. O Espírito Santo está nos ensinando o valor de nós sermos prudentes, o valor que nós devemos dar para a palavra de Deus, né? De nós recebermos a palavra de Deus em nosso coração, com o nosso coração aberto, deixar essa palavra influenciar a nossa vida, né? Nós precisamos, querido, alinhar nossa vida com a palavra de Deus, porque o homem prudente que ouve a palavra de Deus e pratica, ele é comparado com uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e veio o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. E versículo 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Quer dizer, a casa caiu, né? A casa caiu porque, querido, ela estava edificada sobre a areia. Aquela casa, aquela vida espiritual, aquela pessoa que estava com a sua vida espiritual sem alicerce, edificada na areia, quer dizer, sem compromisso com Deus, não estava firme com Deus, não estava inabalável, né? Não estava edificando a sua fé em princípios, né? Tinha alguma coisa errada, né? O que poderia estar errado aí? Tinha quebra de princípios, pecado, mentira. Poderia ter mentira, né? Poderia ter ocultação de coisas, falta de caráter, entendeu? Então, querido, isso se torna abalável, isso torna uma pessoa abalável, né? E quando veio a chuva, transbordou as águas, sopraram os ventos com ímpeto contra aquela casa, ela caiu, porque ela tinha sido edificada na areia. Queridos, nós precisamos edificar a nossa casa na rocha. Edificar a casa na rocha, essa casa é a nossa vida espiritual, é a nossa fé. Essa rocha é Jesus, a rocha eterna é Jesus. E nós devemos, querido, edificar a nossa fé nos ensinamentos de Jesus, no relacionamento com Jesus, na pessoa
de Jesus Cristo Nazareno. Eu quero te dizer, cave profundo na rocha. Cavar na rocha dá trabalho. Tem um preço a ser pago, tem um preço de renúncia, tem um preço de compromisso, de comprometimento. E é muito importante que todos nós entendamos isso aqui, querido. Mas cada dia renove a sua fé, carregue a sua cruz, né? Você sabe que o Senhor Jesus deixou um ensinamento sobre a cruz e disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nem sempre a vida de um cristão é um mar de rosas, nem sempre está tudo, né? O tempo todo mil maravilhas, não é isso. Sabe, querido, tem muitas vezes sim, né, que nós estamos desfrutando do melhor de Deus, mas tem vezes que Deus permite que nós passemos pelo vale, que coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, aconteçam. Por quê? Porque é o momento de nós demonstrarmos a nossa fé, demonstrarmos compromisso com Jesus, né? É o momento de nós aprendermos a carregar a nossa cruz e seguir Jesus. Esse momento, querido, é o momento em que nós vamos aprender humildade. Muitas vezes precisar ser humildes com muita coisa, consertar coisas, pedir perdão. Isso acontece muitas vezes. Às vezes a gente erra, a pessoa não está buscando isso, querendo isso, mas acontece. Uma falta de atenção, né? Uma falta de vigilância. E às vezes acontece algo que não devia ter acontecido. Então isso é momento, amados, de se arrepender, de se humilhar, de pedir perdão, de consertar, amém? De você escolher isso para a sua vida, decidir isso aí, em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo vai te mostrar, te revelar o momento certo, né? Que você vai entender que é aquele momento que você deve tomar a sua cruz e carregar sua cruz. Mas permaneça com Jesus, querido. Permaneça na fé, permaneça firme no Senhor, né? E escolha ter essa fé inabalável em nome de Jesus, tá? Edificar a casa na rocha dá um certo trabalho, tem um certo preço a ser pago, mas vale a pena. Sabe por quê? Porque a chuva vai cair. Os rios, eles irão transbordar. O vento vai bater forte, vai bater com força mesmo, né? Mas aquela casa que foi edificada na rocha, ela vai permanecer, ela vai prevalecer, porque está firme na rocha. Você sabe, querido, tem um valor em nós sermos inabaláveis, amém? Tem um valor em você renovar a sua fé. Então seja um cristão inabalável. Ouça e obedeça a palavra de Deus. Renda-se ao Senhor Jesus, dependa dele, porque Ele está trabalhando em seu favor para cumprir com seus propósitos em sua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu creio que o final do tempo está chegando. Na verdade, a gente não sabe quando vai ser o dia, né? Mas os sinais, eles estão aí. Muitos sinais estão aí. Nesses últimos tempos, nós estamos vendo coisas assim muito fortes, né? Que estão tendo uma dimensão mundial de abalar as nações, abalar todas as nações, que a gente não via antes. Eu creio que isso também é um sinal muito forte, que o Senhor Jesus, Ele quer se manifestar. Deus, querido, Ele quer que o ser humano abra seu coração para Ele, para dar liberdade para Ele agir, para Ele operar, para dar oportunidade para que todos sejam salvos. Isso aqui é muito importante. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele não vai voltar antes que o Evangelho Ele seja pregado em todas as nações, porque isso aqui também é um sinal. E existem muitas nações, querido, que estão sendo abaladas nesses dias, né? Como eu falei, não só na economia, não só sobre esse isolamento social, essa quarentena, né, onde muitas pessoas não estão podendo ter comunhão, não só na parte emocional, né, como a gente vê que isso é uma área muito importante, a parte emocional, a parte afetiva, essa parte dos relacionamentos, né, eu creio que está tendo também, né, um chacoalhar nessa área. Mas também, querido, Deus principalmente está trazendo abalos, né? Está chacoalhando a vida espiritual de muita gente, de nações. Hoje nós já vemos líderes de nações, presidentes, temerem a Deus, chamar a equipe para orar ao Senhor Jesus.
Nós vemos esses líderes de nações dobrando o seu joelho diante do Deus vivo, orando e pedindo ajuda, e pedindo sabedoria de Deus, e pedindo a graça de Deus. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Isso significa que Deus está agindo poderosamente nesses dias, queridos. Deus está agindo poderosamente nesses dias. Nós temos aí milhões e milhões, bilhões de pessoas que precisam ser alcançadas com o Evangelho. Eu creio que Deus está trabalhando para dar uma oportunidade para todos, amém? Para que o Evangelho seja pregado. Eu creio que Deus está ungindo a nossa mensagem. Você que é um pregador do Evangelho, não é você que prega o Evangelho na sua célula, mas eu creio que Deus está colocando um poder, uma autoridade na sua mensagem, para penetrar os corações, para mexer com a estrutura das pessoas. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia sem realizar, o propósito para o qual ela foi designada. Eu creio que a mensagem do Evangelho, ela está alcançando, uma dimensão. Ela sempre foi poderosa, amém, querido? A mensagem do Evangelho sempre foi muito forte, mas eu creio que Deus está abrindo os corações, está removendo a religiosidade, os impedimentos, aquilo que impede a mensagem do Evangelho entrar no coração. Eu creio que a nossa mensagem está sendo ungida de uma maneira nova, de uma maneira poderosa. A igreja do Senhor Jesus nunca mais vai ser a mesma, queridos. Essa igreja, a nossa igreja, a igreja de Cristo na face da terra está sendo empoderada, amém? Pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Jesus Cristo Nazareno, pelo poder da palavra. E essa mensagem pregada está alcançando multidões, milhares de pessoas, através dessa ferramenta das redes sociais, da internet, desses cultos online. Eu creio, querido, que Deus está agindo poderosamente em nome de Jesus, amém? Deus está no controle de tudo, e logo, logo vai chegar o momento em que nós vamos voltar para nos reunir novamente nos templos, para adorar e buscar o Senhor. Eu creio que nossos templos estarão lotados em nome de Jesus. Eu peço que o Espírito Santo nos capacite para isso, capacite a igreja a ficar firme com o Senhor Jesus, firme inabalável, firme na sua fé, Eu peço para o Espírito Santo nos ajudar, a nós, os servos de Deus, esses líderes que são da nossa igreja, você, meu querido, que está assistindo essa mensagem, renovar a sua fé, renovar a sua aliança com Jesus, tirar tempo para buscar Deus, se preparar para aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, como servo de Deus, como líder poderoso que Deus te levantou, como um poderoso pregador do Evangelho, como discipulador, uma discipuladora ungida do Senhor, em nome de Jesus, amém? Abra seu coração, meu querido, deixa Deus te usar, comece a criar essa expectativa, amém? Comece a sonhar conosco, de ver dezenas, centenas de pessoas se rendendo ao Senhor Jesus e buscando a presença de Deus, Então eu creio, querido, que os resultados eles vão vir com tudo isso que está acontecendo em nome de Jesus, amém? Querido, seja um cristão inabalável, Seja um cristão blindado na sua fé, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você e quero orar por nós nesse momento. Você fique à vontade, meu querido, onde você está, e se liga com o Espírito Santo, E fica sensível à presença do Senhor. Eu creio que Deus está visitando você aí no lugar onde você está, no nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Eu te oro por cada pessoa que está participando desse culto comigo, em nome de Jesus, que está se alimentando da palavra agora, que está abrindo o seu coração para o Espírito Santo edificar a sua fé de uma maneira nova, Senhor, em nome de Jesus, através da tua palavra, através da mensagem do Evangelho. Eu oro que o Senhor unja o meu irmão e a minha irmã em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, que essa família seja blindada agora, em nome de Jesus, blindada na sua fé, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, que cada um dos meus irmãos cristãos, eles sejam agora inabaláveis na sua fé, Pai querido, em nome de Jesus, que realmente estejam edificando a sua casa na rocha, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus eu declaro sobre isso. Queridos, eu quero te dizer mais algo aqui.
Nós precisamos, para ter uma vida cristã bem-sucedida, e a gente ter mais revelação da palavra, né? E a gente ter essa graça de praticar esses princípios da palavra, amar Deus em primeiro lugar de todo o coração, fazer aquilo que agrada a Deus, né? Amar o nosso próximo, permanecer firme na palavra, são coisas importantes para a gente ter a nossa fé edificada, para a gente ser esse cristão inabalável. Mas nós precisamos de ter intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos de uma íntima comunhão com o Espírito Santo. É dia de você buscar o Espírito Santo. Quando você tiver tempo, tiver oportunidade, não fica pensando que você está sem nada para fazer, que você está ocioso, né? Aproveite seu tempo. Deus está te dando oportunidade, querido, de você se encher do Espírito Santo, de você buscar a Deus, de você entrar no teu quarto, talvez, né, ligar um sonzinho, uma música de adoração, começar a buscar Deus e se encher do Espírito Santo e pedir para o Espírito Santo te preparar para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, te preparar para aquilo que Deus quer fazer através da tua vida nesses dias, em nome de Jesus. Isso aqui é muito importante, querido. Se encha do Espírito Santo, deixa a presença dele vir sobre você, deixa ele te dar um melhor entendimento a respeito da palavra, deixa ele te ajudar a você superar seus medos, a você se superar cada vez mais. Isso aqui é muito importante, superar suas fraquezas, superar suas dificuldades. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele está conosco para nos ajudar. Ele é o nosso consolador, ele é aquele que nos ensina todas as coisas, ele é o nosso mestre. O Espírito Santo, ele é o nosso Deus, mas ele é nosso amigo para estar conosco e nos ensinar, amém? Então, querido, te apega com o Espírito Santo, amém? Pede para ele te fazer esse cristão inabalável, né? Te ensinar e te ajudar, você edificar a sua vida espiritual, a sua casa na rocha eterna, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, você que recebeu essa palavra aqui, querido, e você está assistindo esse culto onde quer que você esteja, e você ainda não tomou uma decisão, né, de abrir seu coração para convidar Jesus para entrar na sua vida, para receber Jesus no seu coração, na sua vida como seu Senhor e Salvador. Eu quero orar por você agora, né? Só se você quiser, você pode fazer essa oração no Espírito, né? Uma oração silenciosa. Se quiser pode repetir comigo, se você quiser pode botar a mão no seu coração, mas faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Diga assim: eu decido, eu escolho ser um cristão verdadeiro. E eu quero te pedir, Senhor, cuida de mim, porque eu agora pertenço ao Senhor. Diga amém, diga graças a Deus. Amém, querido. Parabéns por essa decisão poderosa. Amém. Então, você vai ver na descrição desse vídeo um lugar lá onde você pode entrar em contato conosco, né? Para informar seu nome, informar seu endereço, né? Informar o seu contato, para que nós possamos, né? Ter um contato com você, amém? Conhecer você para cuidar de você, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queridos, Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Deus te deu uma semana muito poderosa, muito abençoada. Eu declaro que coisas milagrosas, coisas extraordinárias irão acontecer, passarão a acontecer em sua vida, em seu favor, em favor da sua família, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Receba